Hello everybody, bem-vindos mais uma vez ao canal da World Class English Online. Eu sou Marina Silva, para quem não me conhece, e hoje o assunto parece muito simples, mas eu acho que você aprendeu isso de uma forma diferente. A gente vai falar do pronome it, né, que a gente aprende com he, she, it, terceira pessoa do singular, exclusivamente do it. Nós vamos conversar hoje. Sabe por quê? Porque o it, você aprendeu na escola provavelmente o seguinte: he a gente usa para o masculino, she a gente usa para o feminino e it a gente usa para objetos e animais. Foi ou não foi? Foi, provavelmente foi. Só que eu vou desconstruir isso hoje, porque it não é só usado para objetos e animais. Na verdade, ele é usado para tudo que não é masculino e feminino. Ou seja, homem, mulher, menino, menina, né? Gênero de verdade. Então, a gente não usa it só para objetos e animais. A gente usa it todas as vezes que a gente precisar de um sujeito, precisar de um pronome e não puder encaixar he or she. Vou dar alguns exemplos para vocês. Primeiro exemplo, quando a gente fala de sentimentos, não são nem objetos e nem animais. A gente usa it, né? Para falar, por exemplo, happiness is very good. Se eu tivesse que substituir happiness, eu substituiria por it, né? Então, a gente fala também de coisas abstratas, usando it. Quando a gente não tem sujeito na frase em português, a gente em inglês tem que usar it. Porque em inglês, diferente do português, a gente não pode montar uma frase sem um sujeito, a não ser que seja com o verbo there to be, tá? Então, por exemplo, quando a gente em português fala assim, está chovendo, a gente começa o verbo com o verbo estar, que é o verb to be em inglês. Só que em inglês eu não posso começar uma frase, né, uma afirmação, com o verb to be sem ter um pronome antes. O que eu faço nesse caso? Eu não vou falar is raining. Tá faltando alguma coisa na minha frase. Então eu falo it is raining. It's raining. É assim que eu faço a frase. Quando eu quero dizer, está tudo bem, tá tudo bem, eu falo como? It is fine, né? Or it's fine. É como eu vou dizer. Se eu quiser dizer que tá quente, tá calor, né? No caso agora, hoje para mim aqui, no dia que eu tô fazendo essa gravação, está frio. Eu não vou falar is cold, eu não posso falar dessa forma. Eu preciso usar it, que é o pronome que eu vou formar. It is cold. It's cold. Então, todas as vezes que em português a gente consegue começar uma frase com o estar ou é, por exemplo, nossa, é lindo, quando a gente exclama alguma coisa que a gente está vendo, em inglês eu não posso fazer isso. Então, eu vou falar, wow, it's beautiful. Ok? Ou seja, it não é um pronome, como vocês aprenderam na escola, para coisas e animais. Ele é um pronome neutro. E é isso que a gente precisa lembrar. Porque aí fica mais fácil para a gente associar. Que como ele é neutro, ele serve para praticamente tudo, né? E aí você pensa assim, mas eu posso usar it para pessoas? Para falar de pessoas? Pode. Você só não pode usar it para falar de pessoas quando você está se referindo diretamente a alguém. Por exemplo, eu falo assim, aquele é o meu irmão. Ele tem 20 anos. Eu estou me referindo diretamente ao meu irmão. Ele. Nesse caso, eu tenho que falar he is 20 years old. Eu não posso usar it. Mas, por exemplo, quando a gente fala de um bebê, que a gente ainda não sabe se é menino ou menina, a gente vai usar it. It's a baby. Né? Vamos supor que toque o telefone
na sua casa ou o interfone e você queira perguntar quem é? Você não sabe se é um homem ou se é mulher, você não sabe quem está do outro lado, você vai perguntar Who is it? Ou seja, a gente pode usar sim it para falar de pessoas, mas não se referindo diretamente àquela pessoa específica, como eu dei o exemplo do meu irmão. Tudo bem? Então, gente, vamos lembrar que em inglês, sempre que eu uso um verbo, com a exceção do verbo there to be, que outro dia eu falo dele com vocês, com a exceção desse verbo, eu não inicio uma frase afirmativa ou uma frase negativa sem um pronome, sem um sujeito, tá? Então, quando a gente não encontra um sujeito, eu tenho que colocar it, ok? Essa é a dica de hoje. Vocês perceberam que ela é bem curtinha, mas é muito valiosa, porque isso é um erro muito comum para os falantes de português, principalmente para quem ainda tem o velho hábito de pensar em português para traduzir para o inglês. Isso é muito frequente, tá? Então vamos lembrar disso. Sempre que uma frase que você use em português sem sujeito, principalmente iniciando com o verbo ser ou com o verbo estar, que são o verb to be em inglês, principalmente nesses casos, a gente tem que usar o pronome it para poder formar essa frase corretamente. Com outros verbos também, mas principalmente com esses dois, que são as situações mais comuns, tá bom? Então, se você gostou dessa dica, se inscreve no nosso canal aqui embaixo, deixa um like no nosso vídeo, não esquece de ativar o sininho para sempre receber as dicas da World Class English Online. E se você quer ir além, estudar com a gente, aprender mais, se aprofundar mais ainda no inglês, pode procurar a gente também nas nossas plataformas sociais, redes sociais, Facebook e Instagram, com esse arroba que está aqui embaixo, ó, arroba World Class Online, tirando o English do nome, porque são as plataformas online, tá? E vocês vão entrar em contato com a gente. Lá tem endereço, tem telefone, tem endereço de e-mail, tem todos os contatos que vocês podem precisar, ok? Muito obrigada pela atenção de vocês mais uma vez, espero que tenham gostado e até a próxima. Bye!